Olá, amados irmãos, filhos do Senhor Deus. Vamos começar mais um estudo da palavra do Senhor. Façamos uma oração antes de iniciarmos. Senhor meu Deus, que somente venha a serem utilizadas palavras que venham e sejam inspiradas por Ti, Senhor. Que o Espírito Santo nos ensine a cada dia mais e mais e toque ao nosso coração a Sua verdade. Oh, meu Pai Celestial, somente o Senhor tem o poder para julgar. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, capítulo de hoje 20 de Êxodo. Capítulo 20, talvez vocês nunca tenham estudado em algumas igrejas. Como eu, quando eu estava em outra denominação, nunca aprendi sobre esses mandamentos e nem a importância deles. Mas quando Moisés desceu do monte, trazendo para o povo, o que ele trouxe? Vejamos aqui. Versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: o que seria o primeiro mandamento? Vejamos aqui no versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Vejam só. Não fazer imagem de escultura. Primeiro, não ter outros deuses adiante dele. Ou, resumindo, amar somente a ele. Versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não, além de ter imagens, você não deverá se encurvar a elas. Não deverá mostrar, digamos, respeito, adoração, mesmo que será utilizado para jogar os meninos na fornalha, os amigos de Daniel, no livro de Daniel. Versículo 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. O nome de Deus, a pronúncia já foi até perdida. Os israelitas não pronunciavam o nome do Senhor. Era um tetragrama com 4 letras. Alguns acham mais parecido ao Yahvé, seria uma tradução, uma sonância para o nome. Muitos, como nós, chamamos de Jeová. Mas a pronúncia original do nome do Senhor Deus foi perdida através dos tempos por reverência, de tanto que eles temiam ao Senhor e nem pronunciavam o seu nome para não correr o risco de estar quebrando esta lei moral, o terceiro mandamento, de tomar o nome do Senhor em vão. Vejam que amor que aquele povo tinha, a grande maioria deles, pelo Senhor. Quarto mandamento. Quarto mandamento já começa com algo muito incrível. Vejamos só, primeira frase, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o dia santo do Senhor. Viu só? Teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem teu filho, nem a tua filha, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Nós já vimos isso sobre Deus descansar, lembram? Em Gênesis capítulo 2. 5º mandamento, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Algo que já acontece muito hoje é filhos e filhas brigando com os pais, filhos e filhas não respeitando seus pais, xingando eles em público, sendo desobedientes, rebeldes. Seria uma quebra do mandamento? Logo do 5º mandamento? Se ama a outra pessoa, se ama ao seu pai, seriam desobedientes? 13. Não matarás.
Versículo 14. Não adulterarás. 15. Não furtarás. 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Filhos amados do Senhor Deus, aqui nós temos os 10 mandamentos. O que vem a seguir? E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Porque eles sabiam do poder do Senhor. Veremos futuramente pessoas que, por levar fogo estranho à tenda da consagração, fogo que não era o fogo que Deus havia dado, o fogo eterno dele, morreram. Por quê? O Senhor era mau? Não. O Senhor queria que aquele povo fosse o mais santo possível para servir de luz às outras nações. Me perdoem, meus amigos, de eu estar saindo um pouco do contexto de Êxodo 20. Mas você já parou para pensar sobre a questão do sábado? Devemos ou não guardar o sábado? A sua guarda estava prevista que seria removida com o tempo. A remoção dessa guarda, deste dia santo do Senhor, já estava prevista para ser removida da cultura das nações? Vejamos em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Me perdoem de estar fugindo um pouco do assunto, mas é algo que complementa este assunto. Daniel 7, 25. Quando chegarmos ao livro de Daniel, se acaso vocês quiserem também pesquisar desde hoje, tem os vídeos do Bíblia Fácil falando sobre as temporadas de Daniel, alguns recortes na página Conhecereis a Verdade vos libertará, no Facebook. Tem 2 vídeos meus, no qual dei um estudo para o pessoal da Igreja Quadrangular de Alto Horizonte. O primeiro vídeo dos 2 primeiros capítulos e o segundo vídeo dos últimos 10 capítulos de Daniel. O áudio não está muito bom no primeiro vídeo devido a uma forte chuva no início do vídeo, mas são cerca de no máximo 15 minutos, mas você pode procurar lá. Está no YouTube postado os 2 vídeos. O que Daniel nos passa, principalmente acerca daquelas suas visões, aquelas profecias que o Senhor Deus passava a ele. Ele fala de poderes que viriam a se instaurar na terra, os conhecidos impérios. E um deles, olha o que faria, Daniel 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Ou seja, seria alguém que falaria blasfêmias contra o Senhor Deus e perseguiria os seus santos filhos, ou seja, aqueles que guardavam o mandamento do Senhor, aqueles que prezavam a fazer o que era bom ao próximo, aquelas pessoas que tentavam seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e os seus discípulos, os seus apóstolos. E cuidará, voltando lá, Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Guardem bem essa frase, mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Eu não tenho tempo aqui para explicar sobre essa profecia. 42 semanas, que é chamada em Apocalipse também, 1260 dias. Não tenho tempo para explicar toda essa profecia aqui para vocês. Fiquemos focados nessa frase aqui. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Nós estávamos falando sobre o 4º mandamento, lembram? Sobre o dia de sábado. Por que não é mais guardado o sábado? No ano 321, o imperador, então recém-convertido ao cristianismo, Constantino, ele mudou do sábado para domingo. Ou seja, até então os cristãos guardavam o sábado, o santo dia do Senhor. Assim como vemos Paulo guardando o sábado, como Paulo era um fazedor, digamos assim, um fazedor de tendas, e no sábado ele utilizava para ir disputar a lei com os escribas e fariseus. Notaram que Paulo guardava a lei? Naquela passagem em que ele vai passar o dia em meio à natureza, ver as criações do Senhor Deus, e que ele se encontra com várias outras pessoas, ele não deveria estar fazendo tenda? Era um sábado e ele estava fazendo a pregação do Evangelho.
Voltando aqui. No ano 321 desta era, né, pós-Cristo, o imperador fez a modificação, criou um decreto onde as pessoas deveriam passar do sábado para o domingo o culto, porque a maioria das pessoas naquele império eram pagãs, eram pessoas que adoravam o Deus Sol. Ou você nunca notou que o nome de domingo em inglês é Sunday? Sunday, sim, sun, de sol, e day de dia, dia do sol. Era um Deus Sol pagão. Ainda não está convencido? Pois vamos um pouquinho então para Apocalipse. Vejamos o que o Senhor Deus nos deixou em Apocalipse 12, 17. Aqui no Apocalipse 12, nós vemos sobre a batalha do dragão contra os santos, já que ele foi expulso do céu. Versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Dragão, em 12:9, é chamado de antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E a mulher? A mulher em profecia é a igreja, as pessoas da igreja. E o que fez o dragão? Foi fazer guerra ao resto da sua semente, ou seja, aos filhos da igreja, aqueles que sucederam dos apóstolos, dos discípulos e assim por diante, que chegando até o final dos tempos, que estamos atualmente, seria nós. Nós somos a semente de quem? Da igreja, da mulher. Finalzinho do versículo. Quem que ele foi fazer guerra ao resto da sua semente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Notaram algo? Mas o que é? Os mandamentos de Deus nós já conhecemos. Mas o que é o testemunho de Jesus Cristo? Vamos até Apocalipse 19, 10. Dizendo João, Apocalipse 19, 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal coisa. O anjo respondeu para ele: sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Olha, novamente o testemunho de Jesus é citado. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Bom, já descobrimos então o que é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, aqueles que falam as palavras do Senhor Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, aqueles que falam a palavra do Senhor Deus e guardam os mandamentos de Deus. Os mandamentos nós acabamos de conhecer agora há pouco. Vimos conforme foi mudado. Mas eu te pergunto uma coisa, lá está escrito: cuidará em mudar os tempos e a lei. Existe um poder que removeu o segundo mandamento, que fala de imagens. E ele pegou outro mandamento e dividiu em dois. E o quarto mandamento, ele removeu e colocou outro no lugar, passando do sábado para o domingo. Descobrindo que poder é esse? Ele sim que cuidou em mudar os tempos, e mudando também os tempos do sábado para o domingo, e cortando o segundo mandamento e dividindo o outro mandamento em dois. Ele cumpriu essa profecia de Daniel 7:25. Meus amigos, pensem nisso, fiquem somente com a palavra do Senhor Deus. Até a próxima.